Juntos em mais um Papo Sintonia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que está ao vivo acompanhando pelo nosso canal do YouTube, Rádio FM 106.1, ou você que vai ver essa entrevista depois no replay em um dos nossos canais. Obrigado pela participação, pela sua presença. Participe com a sua pergunta, seu comentário aqui na nossa programação. E é com prazer que hoje a gente traz aqui a Camila Batista, ela que é advogada, a doutora Camila, superintendente de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia. Ela também é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia. Nós estamos aqui para falar sobre a lei. Agora é lei. Mulher tem direito a acompanhante nos serviços de saúde públicos ou privados. Não é isso, Camila? Bem-vinda. Isso mesmo, Patrícia. Eu quero agradecer e dar um bom dia a todos e a todas os ouvintes que estão aí participando do programa. Para a gente é uma satisfação poder falar por uma legislação nova que foi sancionada pelo presidente Lula no último dia 28 de novembro de 2023, que fala justamente sobre o direito do acompanhamento às mulheres, seja ela durante o parto, que quando a lei ela foi elaborada, ela tinha uma restrição que era para as mulheres ter o direito ao acompanhamento durante o parto, mas que ela foi ampliada justamente por essa visão que o Ministério das Mulheres, o Ministério da Saúde teve da sensibilidade de garantir o direito às mulheres a ter um acompanhante, desde o processo da consulta, dos encaminhamentos, e ter essa participação ativa, justamente por conta de alguns crimes que ocorreram bárbaros no ano passado, como o crime de estupro, que foi um crime cometido pelo médico que deveria resguardar a vida de uma mulher. Nossa, a gente teve situações que a mulher parindo, gente. Imagina, naquele momento do parto, toda a atenção para dar assistência àquela mulher que está numa situação de total vulnerabilidade, né, precisando de de carinho, de atenção, de cuidado, um momento tenso para toda a família, de expectativa, um mix de emoções, aquela mulher está sendo abusada naquele momento. É inadmissível que isso aconteça. Então, a lei ela não vem por acaso. Toda ação, toda política pública que vem do gestor público, ela vem, na verdade, muitas vezes, como um apelo de algo que está acontecendo, vem em resposta a uma situação. Então, não é por acaso, e os números falam por si em relação aos abusos. Eu falo, mas a gente vai criar uma lei para isso, pelo amor de Deus. A mulher já é adulta, ela está ali, está numa consulta. O que pode acontecer no profissional de saúde? Acontece. Onde o lugar onde ela deveria estar sendo cuidada, ela está sendo abusada. E aí a lei vem para proteger essa mulher. E aí, qual é a mulher, qualquer idade, e num ambiente privado ou público, o que diz a lei, Camila? Justamente, Patrícia, eu acho que a sua fala inicial ela é fundamental, porque ela traz essa orientação para nós mulheres, sobre a questão dos nossos direitos, sobre a preservação sobre o nosso corpo. Nós somos fruto de uma sociedade extremamente misógina, machista, culturalmente machista, que valoriza demais a supervalorização dos corpos das mulheres, e justamente a lei ela vem para proteger as mulheres nesse sentido. A lei ela tem uma abrangência tanto para o setor público como para o setor privado. Então, ela vai garantir a essas mulheres que elas tenham um acompanhamento de alguma pessoa, seja o companheiro, seja o marido, seja uma mãe, seja uma filha, durante todo o processo. Não precisa ser no processo, muitas vezes, obstétrico, mas, às vezes, é algum procedimento de saúde mesmo, que você precisa de um acompanhamento. Neste processo, se houver uma violação de direito, há uma responsabilidade social, no caso do Estado, eu falo Estado como instituição, se o hospital é de competência municipal, o município ele é responsabilizado civilmente, e o médico ele também é responsabilizado pela negativa como pessoa. Neste sentido, o hospital ele tem que, se a mulher não tiver um acompanhamento, ela não tiver uma pessoa acompanhando, isso muitas vezes acontece em mulheres em situação de ruas, ou mulheres em questão de estabilidade social, de vulnerabilidade, não tem uma pessoa para acompanhar, o hospital ele tem a obrigatoriedade de garantir o acompanhamento de um profissional da área de saúde, especialmente do sexo feminino, isso está escrito na lei. Se a mulher se recusar, ela não quiser esse acompanhamento, ela vai ter que escrever, deixar por escrito até 24 horas que ela não quer o acompanhamento de um profissional. Se for, num caso, de um procedimento que precise de um acompanhamento de uma pessoa específica da área de saúde, esse
procedimento será avisado com antecedência à mulher. Então, a lei ela foi escrita e elaborada e pensada para garantir essa segurança às mulheres em todos os processos de vulnerabilidade. Só para você ter uns dados, Patrícia, na Secretaria de Política para as Mulheres, a gente, dentro da Superintendência de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a gente tem um eixo específico que trabalha sobre os direitos reprodutivos das mulheres. E hoje nós temos um número alarmante de subnotificação de violência obstétrica, que são a negativa de direitos das mulheres que estão nesse processo, seja no processo pós-parto, pré-parto ou pós-parto. E uma das violações dos direitos era justamente, que acontecia muito em hospital público, não tanto nos privados, mas no hospital público, a negativa do acompanhante durante o parto. Pois é, então esse acompanhamento, gente, não é só, o parto já era previsto isso, né? A mulher tem direito a ter toda essa assistência, inclusive até mesmo especializada como doulas, por exemplo, Sim. ou às vezes o pai, né? Pessoas que estão ali que vão poder acompanhar. Mas agora para qualquer, eu vou fazer um exame ginecológico, um preventivo. Eu posso levar minha prima, minha vizinha, vou me sentir mais confortável, principalmente se o médico, né, se o profissional for do sexo masculino, você pode levar, assim, é só se eu for idosa. Não, uma mulher jovem pode ter também esse acompanhamento. Qualquer procedimento, se você se sentir segura. E aí vem a pergunta, será que pode fazer registro? A pessoa pode tirar foto, pode filmar o que está acontecendo ali? A lei permite prever isso, Camila? A lei não tem não tem competência, né, sobre essa questão do uso da imagem, de filmar ou tirar foto, mas outras legislações garante também como questão de prova. Então, as mulheres, sim, na hora do parto, o que mais é comum, muitas vezes o companheiro, a mãe, uma filha, ou uma parente, ou uma amiga, ela filma durante o parto, e isso serve, sim, como prova. O caso, inclusive, concreto, que houve a violação do direito, que houve um estupro provocado pelo médico anestesista, foi justamente porque foi filmado. Então, o acesso à filmagem garantiu, inclusive, que ele fosse punido, tanto penalmente, como também a punição para a clínica, que também tem a responsabilidade sobre a vida das mulheres. Isso tem que ficar claro, que independente da mulher estar com um acompanhante, se houver algum tipo de violação de direitos, a clínica ou o hospital público ou privado, ele é penalizado também. E olha só o que vocês ouviram, fique atento aos detalhes da lei. Se você não pôde, não teve condição, não teve ninguém para te acompanhar, você não precisa cancelar o seu exame. Poxa, eu queria que, mas nesse dia, queria que alguém me acompanhasse, mas nesse dia não pode ninguém, na minha rede de apoio, ninguém pode estar comigo. A unidade é responsável. Então você vai chegar, olha, eu vou fazer o exame, eu gostaria de meu acompanhante, é assim que ela deve falar. Isso. Ah, mas não tem, como assim acompanhante? Não tem acompanhante, está todo mundo trabalhando, está os atendentes, não tem como tirar uma pessoa agora do atendimento para te acompanhar. Só que agora é lei. Justamente. E ainda tem um outro detalhe, Patrícia. Na lei também, ela garante e também ela traz esse diálogo junto com a unidade, seja de saúde pública ou privada, para que eles coloquem em locais visíveis sobre a questão dos direitos das mulheres em relação à legislação. Então, eles são obrigados a fixar em vários espaços, dentro daquele recipiente, sobre a questão dos direitos das mulheres. Então, eles sabem, eles estão sendo informados que as mulheres têm essa garantia de ter um profissional, independente se ser um profissional da saúde ou não, mas que seja indicado pela clínica, no caso que ela não tenha um acompanhamento de alguém da sua rede de círculo familiar. Não, daí a importância do que nós estamos fazendo agora, propagar cada vez mais essa informação para que chegue ao maior número possível de mulheres, porque uma vez informada desse direito, dessa legislação, você vai exigir que o direito, de fato, ele aconteça. Não adianta estar na lei, ótimo que esteja na lei, mas o importante é que esteja acontecendo. E aí não tem como driblar, as clínicas vão ter que se adaptar, o serviço público também, mesmo sabendo de toda a demanda, carência, necessidade, dificuldade que tem no setor público, mas aí o Estado vai ser chamado à responsabilidade quando isso acontecer. E se acontece de fato uma situação de violência, aí essa mulher pode ir à frente, né, com esse processo. Sim, ela deve sim ir à frente com o processo, inclusive a responsabilidade social do poder público já está previsto em lei, isso é constitucional, então o poder público ele se responsabiliza no caso de uma violação de direito, como também o setor privado, porque ela pode ingressar com um processo judicial
contra aquele estabelecimento. Então, as mulheres precisam saber, conhecer a lei e conhecer seus direitos, né? Enquanto secretária de Política para as Mulheres, a gente tem feito muito, a nossa secretária Elisângela, o governador, solicitado muito a questão da prevenção, que são prevenções de violações de direitos, né? Quando a gente fala de prevenção, é violação contra as mulheres, seja ela no âmbito doméstico ou familiar, seja ela também no âmbito público ou privado. E, nesse sentido, o Estado tem capacitado vários servidores do Estado, principalmente da rede de segurança, como mais sobre a questão da prevenção das violações de direito das mulheres na violência doméstica, mas também nessa perspectiva, por conta da legislação ser nova, de pensar nessas capacitações para os servidores que são da rede estadual da área de saúde. Exatamente, para que tenha esse olhar humanizado, sensibilizado e, mais ainda, saber que estão dentro de uma lei, de uma legislação e que precisa adaptar ali o seu serviço para garantir que essa lei se cumpra, porque vai ser um direito. Então, a demanda pode vir das mulheres, vai ter que ter essas unidades trabalhadas para atender isso, né, Camila? Com certeza. Com certeza. Então, gente, não tem que ficar com vergonha, gente, mas eu vou falar, eu vou pedir para alguém me acompanhar, não está vendo que isso não é possível? É possível, sim, está na lei. Ou se aconteceu alguma coisa, mas eu não vou falar, imagina se eu vou denunciar um hospital, uma clínica, não vai dar em nada. Vai dar sim, vai dar vai sim. dar sim, porque tem uma lei que lhe garante isso. Não vai dar se você já pensar em não colaborar, porque também tem a mulher, né? Porque foi muito tempo que passamos por essa situação de vergonha, de vulnerabilidade, as coisas aconteciam ali dentro. Ai, se essas paredes dessas clínicas, consultórios falassem. E aí alguém pode dizer, tá, e por que essa mulher não falou? Gente, ali às vezes ela nem sabe que está sofrendo uma violência, né, Camila? Justamente. Ela acha, não, isso aqui, ela fica na dúvida, será que isso faz parte? Não, gente, deve fazer parte do exame. Ela não sabe, ela confia, é um profissional da saúde, gente. Justamente, Patrícia. Inclusive, quando a gente trata esse debate sobre a violência, principalmente por causa da violência obstétrica, muitas mulheres não sabem quais são as formas de violências que elas sofrem. A negativa de ter um acompanhante durante um parto. Muitas vezes, os procedimentos que são realizados durante o parto têm uma violação dos direitos das mulheres, uma violação obstétrica, uma violência obstétrica ali naquele processo. Vou dar um exemplo clássico, a mulher quando ela tem um parto normal, muitas vezes tem vários procedimentos que são equivocados. Sentar em cima da barriga da mulher, isso não existe, dizer que ela não pode se alimentar, pelo contrário, ela precisa se alimentar porque ela tem que ter força para gerar aquela criança no processo do parto. Então, isso são chamadas violações de direito, que é a violência obstétrica. E a gente fala que os números são subnotificados porque as mulheres, muitas vezes, elas não sabem que isso é uma violência, acha que é algo cultural e que faz parte do procedimento, e não é. Vão mais além, desculpa, às vezes fala, gente, a mulher não está ali para ouvir coisa do tipo, sim, tá bom, na hora foi bom, na hora você gostou, agora aguente mais um pouquinho. Gente, pelo amor de Deus, isso também é uma violência psicológica. Então, fazer determinados procedimentos, às vezes para facilitar aquele parto, claro, quando é necessário, né, fazer às vezes cortes que a mulher não queria que fosse feito, e ela acontece, só depois que ela vai saber, é uma série de coisas que a mulher passa nessa situação, onde ela ali não tem como lidar com essa situação. E quem está perto, que está acompanhando, com esse direito garantido, essa pessoa vai poder dar esse suporte. Porque ali naquele momento a mulher só quer uma coisa, parir, e que o filho nasça com saúde, com tranquilidade. Então ela está aceitando, entre aspas, tudo, né? Porque ela às vezes até agradece pelo fato de ter. A gente tem uma situação. Eu sei que nós estamos aqui com a secretaria, mas é de promoção à mulher, mas olhando o contexto geral, muitas vezes a gente tem tanta dificuldade até do acesso a essa mulher, a ter um lugar para ela parir, que ela dá até graças a Deus. Tudo bem, aconteça o que acontecer, só pelo fato de ela ter uma assistência à saúde, ela já agradece e muitas vezes sofre violência e fica calada. Então a gente tem que virar essa página. Justamente, nós precisamos virar essa página e a gente conta muito com o apoio da sociedade, né? Como você falou, toda a legislação ela é criada por conta de uma ação que houve na sociedade. E eu falo muito que são os movimentos sociais que impulsionam as legislações, né? Então, o movimento de mulheres há muitos anos vem reivindicando esse direito às mulheres a ter o acompanhamento, principalmente durante o parto, e
muitos desses movimentos, isso foi verberado dentro de conferências. Nós vamos passar pela 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, e em todas as conferências, esse sempre foi um direito que foi violado, que nunca foi garantido às mulheres. E os hospitais, tanto a rede pública, a rede municipal, como a rede estadual, como a rede privada, eles precisam se adaptar à legislação. Isso é fundamental. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho certeza que muitas mulheres, quando elas chegam no processo de parir dentro de um hospital, muitas vezes público, e aí elas vão para geralmente para a enfermaria. Como elas vão para a enfermaria, o hospital nega o acesso ao acompanhante, porque diz, você não precisa de acompanhante não, lá vão ter várias mulheres que vão lhe ajudar. E isso é uma violação também dessas mulheres, porque nenhuma mulher que está em estado de vulnerabilidade ali, tanto física como psicológica, por conta pós-parto, ela vai ajudar ninguém. Então, tanto o estabelecimento público ou privado, ele está, inclusive, incluído nessa rede, precisa se adaptar à legislação. Então, precisa se estruturar, pensar nessa perspectiva. E aí vem essa dificuldade, né? Por exemplo, numa enfermaria com várias mulheres, cada uma teria que ter uma acompanhante exclusiva ali, sim, ou a gente pode ter uma pessoa, um profissional, que vai acompanhar todas? Cada uma tem um direito, a legislação é clara. Cada mulher que fizer um procedimento, seja ele uma consulta, um parto, ela tem direito a um acompanhante. E, inclusive, o acompanhante não precisa ser restritamente do sexo feminino. Isso está bem descrito na legislação. Então, pronto, já leva seu acompanhante e ele vai ter, sim, direito a entrar, a acompanhar, isso está previsto em lei, e é importante que você faça valer esse direito, porque o que essa superintendência traz, né, Camila, que a doutora Camila está à frente aí da superintendência, é exatamente prevenir. Claro que a gente precisa enfrentar, tem hora que não tem jeito, tem que enfrentar, e aí é com política pública mesmo, é com legislação, é com orientação, é com informação, mas prevenir sempre é melhor. Melhor que não tivesse a violência, né? Então, é nessa perspectiva justamente que a secretaria ela tem pensado nos processos de capacitação. Então, a capacitação para a gente é fundamental, principalmente na interiorização do Estado. Nós temos 417 municípios com realidades diferentes. E levar essa capacitação para o agente de saúde, muitas vezes o agente de saúde é o agente que está na ponta, está na comunidade rural, muitas vezes é fundamental levar essas informações. Não só as informações práticas, mas as informações legislativas sobre esses direitos que garantem as mulheres, porque esses profissionais também ajudam na aplicabilidade da lei. Maravilha, claro, estamos falando de uma legislação nacional que já está em vigor, para acontecer e deve acontecer em todo o território nacional, independente, a gente tem um Brasil que é um continente, na verdade. Isso, é um continente. Um país que é quase um continente, a gente tem um estado que é quase um país. Se você for olhar a Bahia, né, com as suas áreas, com as suas dificuldades, muitas vezes nessas regiões onde não tem, às vezes, acesso nem à unidade para receber essa mulher, quanto mais esse trabalho. Mas aí é a questão da gestão de cada município, né? Essa gestão Sim. plena, é cada um fazer seu dever de casa. E o Estado supervisionando. Quem está supervisionando tudo isso, se essa lei está sendo aplicada, Camila? Então, o Estado, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, ela não só elabora, planeja, executa, mas também monitora e avalia as políticas públicas executada em parceria com os municípios. Pronto. Então, essa é uma parceria que cabe a todos, desde o governo federal, como o Ministério das Mulheres, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Política para as Mulheres, juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e as secretarias municipais também. Então, é um papel que cabe, é um conjunto de ações que interaja com todas tanto a União, como o Estado, como o município. O papel nosso é capacitar. Eu acho que a prevenção é a melhor forma, né? A gente tem os dados da ONU que informam que nós, mulheres, vamos precisar de 300 anos para chegar à igualdade de direito entre homens e mulheres. Nós precisamos encurtar esse tempo, porque não temos esse tempo para isso, né? Então... E, gente, nessa era, século XXI, rede social, avanço e tudo... Vamos repetir esse dado, por favor, Camila, de novo, para quem não ouviu. A gente tem até... Os dados da ONU, que fez um estudo sobre a participação das mulheres e a equidade de gênero, né, sobre a questão da igualdade de direitos, a gente vai demorar 300 anos
para chegar a essa igualdade, como Oh, meu andam Deus. a execução das políticas públicas de uma forma geral, isso é a nível global. Nós precisamos encurtar o processo. Pelo amor de Deus, a gente já vem de um processo histórico de violência, de submissão, onde a mulher demorou para votar, demorou de ir para a escola, foi sempre depois de tudo. Para trabalhar, tinha que ter muitas vezes o homem, o marido, tinha que assinar um documento autorizando que ela fosse para o mercado de trabalho. A gente já viveu isso, não tem que esperar 300 anos. Pois É é, tempo demais. é tempo demais. Então, Pelo para amor de isso, Deus. nós precisamos encurtar esse processo. Até 100 anos, há pouco tempo, 100 anos atrás, as mulheres não tinham direito ao voto, Pois justamente. é, gente. Até 1962, as mulheres não tinham CPF, que dava garantia justamente de fazer negócios jurídicos. Aham. Então, de fato, as políticas públicas, elas são fundamentais. E a participação da sociedade civil organizada também, porque é ela quem pressiona a execução de políticas, a criação de políticas e também pressiona o próprio legislativo, seja a Câmara de Deputados, seja também o legislativo, às vezes, estadual e municipal, para a criação de leis e aplicabilidade dessas leis que garantem esses direitos às mulheres. Pois é, somos criativos para tanta coisa, né, gente? A gente cria tanta coisa, maravilha a nossa criatividade, então vamos criar coisas que acelerem esse processo, porque realmente 300 anos, acho que eu vou dormir com esse dado. Pois é, 300 anos, pelo amor de Deus, pelas mulheres que vieram antes de nós, né? Nossas ancestrais, que não viveram essas leis, que passaram toda sorte de violência, sabe lá como, no seu processo de parto, e quando tinham assistência à saúde, por nós agora estamos vivendo o presente, mas pelas gerações futuras, né? Isso mesmo. Temos que deixar esse legado. Patrícia, tem uma coisa que a legislação traz, que é para a gente também fundamental, é porque como ela tem essa abrangência sobre a questão do acompanhamento das mulheres para as consultas médicas ou outros procedimentos que não sejam o parto, a gente está falando também das mulheres trans, porque também as mulheres trans, elas são violadas no sistema de saúde, seja ele privado, seja ele público, por conta dessa cultura homofóbica, transfóbica da sociedade, de não entender essas mudanças de transformação e direito dos corpos de homens e mulheres que foram naturalizados nessa sociedade. Então, também traz esse debate que é importante, que as mulheres trans também tenham direito ao acompanhamento, porque ela é uma mulher socialmente e ela precisa também da garantia desse direito. Pronto. E aí a gente tem bem pontuado isso para todas as pessoas, né? O respeito. E essa questão do corpo, da violação, às vezes, nem é o assunto aqui em pauta, mas a gente ouve coisa do tipo, né, Camila? Já que estamos falando de violência feminina, o abuso sexual. Ah, mas a mulher, ela que incitou a forma como ela estava vestida, também com esse shortinho, enfim. Frases que a gente ouve que levam, né? Pode colocar esse argumento de que foi a mulher que criou a condição para ela ser violentada. E a mulher dentro do hospital? Com a roupa lá preparada para poder fazer um procedimento cirúrgico. Ela estava insinuando o quê? O que que ela favoreceu para que o agressor pudesse abusar? Então, gente, a gente tem que mudar a nossa mentalidade e essas falas em relação a isso, porque a violência à mulher é muito séria. Mulheres estão sendo agredidas, violentadas e mortas, e é preciso que a gente acelere esse processo de 300 anos para virar essa página. Aí tem um ouvinte que ele pergunta o seguinte: e o homem? Principalmente homem idoso, também tem direito a acompanhante nos seus atendimentos? O homem também pode sofrer algum tipo de violência porque só a mulher? Bom, a legislação ela é específica para as mulheres por conta da violação de todo esse contexto histórico que você bem colocou, que é sobre essa cultura misógina, patriarcal, que garantiu, inclusive, dentro dessa sociedade, um padrão de beleza e mercantilização do corpo das mulheres. O caso do homem idoso, ele entra no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso já garante a questão do acompanhamento às pessoas idosas e justamente as pessoas idosas que estejam em vulnerabilidade psicossocial. Então, esse é um outro direito já garantido desde o Estatuto do Idoso. Sobre essa muitas vezes a pergunta ela vem como duplo sentido, não estou dizendo que foi isso do ouvinte, mas geralmente é assim. Por que as mulheres têm tantos direitos e não têm essas garantias para os homens? Sim. Então, é uma questão de reparação histórica mesmo, e é uma questão cultural. Por que nós, mulheres, somos muitas vezes violentadas justamente com piadas machistas no nosso cotidiano?
porque tem a ver também com o controle dos nossos corpos. Então, Uhum. dentro da secretaria, a gente trabalha o direito reprodutivo das mulheres justamente por conta da violação desses direitos e por conta do controle dos nossos corpos, que muitas vezes foram os homens que escreveram a própria legislação. Há Isso. pouco tempo atrás, as mulheres, para fazer uma laqueadura, elas precisavam da autorização do marido, ou seja, ela tinha um controle sobre o corpo dela, era um homem tendo controle sobre o A corpo própria dela. natalidade, né? A pílula Justamente. A anticoncepcional, quando pílula chegou, foi uma anticoncepcional revolução também. também, que foi uma luta para as mulheres. Ainda hoje, gente, no mercado de trabalho, ontem mesmo a gente falou aqui, né, dessa legislação também, de uma mudança que vai garantir essa questão de equiparar a questão do salário. Ainda hoje, a gente ainda tem mulher fazendo a mesma função que homem, ganhando menos. Então, são reparações históricas, violências, violências, violências e violências. Claro que a gente tem também a política de saúde do homem, que protege também o homem. O homem Sim. também tem seus direitos nas suas unidades de saúde. Pode também reivindicar, sim. Pode ser que aconteça também. Abuso não é só de meninas. Os meninos, os homens idosos são abusados. É qualquer tipo de violência que a gente tem que dizer não e Isso. enfrentar. O Estatuto da Criança, ele resguarda o direito das crianças do acompanhamento, né, sendo tutelado, e no Estatuto do Idoso também tem a garantia. Isso. Um ouvinte também pontuou isso, que essa lei já existia, foi falado aqui no início, sim, ela só foi atualizada, não foi nesse governo Lula que foi criada a lei, mas foi atualizada agora para todo e qualquer procedimento. Então, Camila, foi muito bom bater esse papo com você, feliz, a gente agradece, né, gente? Claro que a gente diz, é a obrigação do Estado, está fazendo sim o seu papel, mas a gente fica feliz quando iniciativas como essas acontecem. Então, deixa aí as suas considerações finais, o alerta, mais uma vez, como a mulher pode acionar e fazer com que essa lei se cumpra na prática. Sim, então eu quero agradecer pelo espaço, dizer a todas as mulheres que isso é um direito nosso, foi uma garantia histórica da ampliação, inclusive, desse direito, para que a gente tivesse o acompanhamento de uma pessoa próxima, acolhedora, que faz parte do nosso círculo, seja ele familiar ou afetivo, para que a gente faça esse acompanhamento de forma segura, né? O que a gente queria era não precisar, mas infelizmente, por conta dessa cultura ainda misógina, nós precisamos. E dizer, Patrícia, que nós vamos entrar agora no festejo de carnaval, então, para todas as mulheres, um feliz carnaval, dizer que a Secretaria está empenhada numa campanha de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres de todas as formas, principalmente a importunação sexual, que é um debate que a gente tem feito agora justamente por conta dos festejos, né? Os festejos populares, muitas vezes, ele impulsiona por conta dessa questão da sociedade misógina. Então, era muito obrigada pelo espaço e coloco a secretaria à disposição para participar quando for necessário e for possível.